Professor, Cristal Polonês é sobre uma família de descendentes de imigrantes poloneses em uma época que agora nos parece distante, mas seu relato transcende os muros da ficção, do tempo e da região para se tornar uma história universal que fala aos corações de todos aqueles que não aceitam as restrições que a vida lhes impõe. O livro retrata a rotina humilde dessa família, que se vê atingida por uma tragédia de grande impacto em um raro momento de felicidade. O pequeno núcleo familiar dos Lovansky forma o lado mais pobre da família, com sua renda doméstica muito restrita e vivendo às custas da caridade de tios e primos, recebendo roupas e objetos que não têm mais valor para os outros. Contada do ponto de vista de Teda, a filha mais velha, de apenas 12 anos, a história retrata o cotidiano de privações e conformismo em que vivem. Nessa idade, ela ainda guarda muito do olhar lúdico da infância e reconta, com indisfarçada fantasia poética, até mesmo eventos onde não esteve presente. Por ser a narradora, Teda permite que o leitor se coloque em seu lugar, ajudando a entender a dinâmica dessa família, que além dela é composta pela irmã mais nova, Paula, que sonha beber Coca-Cola todos os dias, pela mama, Janina, pelo tata, João, e pelo desafortunado e frágil irmão mais novo, Mitch, apelidado de Esquilo. Janina Lovansky é a espinha dorsal da família, tanto no aspecto financeiro, por seu árduo trabalho como costureira, reforça as contas da casa, como no aspecto moral, em que sua fé religiosa e sua visão pragmática da vida funcionam como bússola moral de todos. O pai, por sua vez, é um homem sem ambições, que recusa ofertas para melhorar de vida e apenas torce para não perder o trabalho. Ele afoga suas angústias na bebida e no vício das apostas. Quando o pai ganha em uma aposta o empréstimo de uma casa no campo, a matriarca encara com relutância a ideia de passar uma quinzena de férias no lugar, por tal oportunidade ser fruto de algo que, na perspectiva da Janina, era errado. A expectativa e os preparativos para a viagem mudam a rotina dura da família e trazem pequenos momentos de alegria para as crianças, quando, por exemplo, Janina e os filhos vão comprar as passagens de ônibus e até Janina parece relaxar, permitindo-se fazer uma extravagância e comprar Coca-Cola para os filhos. Chega o dia da partida e a casa de campo, diante de um lago que atrai imediatamente o pequeno Mitch, é ainda melhor do que esperavam. No entanto, os piores temores de Janina se concretizam na forma da morte trágica do pequeno Mitch, de apenas 6 anos, na última noite das férias. O afogamento de Mitch poderia se tornar um estopim voluntário de mudanças na condição da família, mas apenas reforça sua posição de excluídos, dignos de pena, conduzidos pela existência sem voz ou vontade. Mesmo defrontada com a aparente injustiça na vida, Janina apenas fraqueja, logo retomando as rédeas, se não do destino, pelo menos do lado prático. Teda, no entanto, passa a ver a realidade que a cerca de uma forma diferente. A semente da dúvida começa a crescer e o papel de menina boa e corajosa, pré-determinado, conformista, se torna pesado, ainda que pareça inescapável. A leveza dá lugar à perplexidade e uma súbita consciência de que não há uma saída clara para essa situação. Mas ainda assim, a vida segue, apesar de tudo, como diz Teda no antepenúltimo parágrafo do livro. Letícia Wierchowski nasceu em 1972 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em sua carreira literária, dedicou especial atenção tanto às suas origens polonesas, seu avô imigrou para o Brasil na década de 1930, quanto à história do sul do país. A paixão pela história e pela religião culminariam na publicação de A Casa das Sete Mulheres, em 2002, adaptado um ano depois para a televisão em forma de minissérie de grande sucesso, exibida na Rede Globo. A escritora retornaria ao universo dos personagens de A Casa das Sete Mulheres em Um Farol no Pampa, de 2004, e Travessia, a história de amor de Anitta e Giuseppe Garibaldi, de 2017. Até agora, Letícia publicou 27 livros, entre ficção adulta e infantil. Contada do ponto de vista de Teda, de apenas 12 anos, a narrativa comove em sua simplicidade, ao mesmo tempo que a autora utiliza sofisticados recursos linguísticos para explorar a realidade, ancorada fortemente nas emoções e dores do cotidiano,
e o protagonismo da personagem, acompanhando o processo de amadurecimento moral e emocional da narradora a partir das mudanças em sua percepção do mundo e perda da inocência infantil. Professor, para o trabalho com o Cristal Polonês, de Letícia Wierchowski, você pode solicitar aos estudantes um relato, oral ou escrito, a respeito de um momento de suas infâncias onde eles sentiram alguma diferença de classe social. Estimule-os a falar e debater entre si, entenda suas reações aos incidentes relatados e a postura da sua própria família. Eles estarão exercitando, além da expressão verbal, o sentimento de irmandade e pertencimento, tão importante para o protagonismo juvenil. Que levem em um pendrive ou em um celular fotos ou vídeos de imigrantes brasileiros nas décadas de 30 e de 40. Destacar a miséria decorrente da condição de refugiados da Segunda Guerra Mundial. Que façam uma roda de conversa sobre o tema destino, buscando confrontar os conceitos de determinismo e livre escolha. Professor, sugerimos propostas de atividades que podem ser usadas para ampliar ainda mais a relação dos estudantes com a leitura literária e com os conhecimentos linguísticos. Elaborar um glossário de palavras e expressões polonesas presente no texto, assim como suas respectivas traduções. Escrever, em 20 linhas, a continuidade da narrativa. O que acontece com a família Lowański após o enterro? Eles se endividariam com seus gastos? Teda aceitou seu destino? Caso contrário, que medidas ela poderia tomar para romper o ciclo de pobreza da família? Escrever, de forma resumida, a história do ponto de vista de Mama ou do Tata, apresentando sua visão dos fatos. Essa atividade muda o foco narrativo e pode resultar em uma versão ainda mais trágica dos eventos. Criar um diálogo imaginário entre o lago e Mitty, que teria resultado na morte do menino. Escrever, em formato de notícia, a morte trágica de Mitty Lowański, como se tivesse sido publicado em um jornal. Produzir coletivamente um vídeo sobre a vida de Teda e sobre a própria infância do aluno, misturando dessa forma realidade e ficção. Para tanto, utilize um software ou aplicativo de edição de imagens. Escrever uma redação dissertativa argumentativa sobre o tema A Pobreza no Brasil, Causas e Consequências. Ler Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e promover um debate sobre aproximações e afastamentos das famílias dos dois livros. Em Cristal Polonês, a temática da imigração aparece na obra de forma natural e conceitos sociológicos como divisão de classes surgem exemplificados ao longo de todo o texto. Para aprofundar a questão tão atual, você pode planejar atividades de aulas com professores de literatura, língua portuguesa, história e sociologia, a fim de explorar esses conceitos presentes no livro. Sugerimos que promova a exibição de um documentário sobre o tema pobreza, seguido de debate sobre as questões relativas ao documentário e que se encontram também presentes no livro. Você também pode organizar debate com o professor de história e usar conceitos dessa disciplina para abordar o tema do livro do ponto de vista do determinismo, que aparece na família, e com o professor de português para falar sobre os elementos da construção do discurso e seleção vocabular.